Estamos de volta com o J1. A gente fala agora que as lotéricas vão cobrar a mais para receber faturas das contas de energia elétrica. E isso a partir de agosto. Vamos falar sobre isso com a repórter Thalia Santos, que está aqui ao vivo. Boa tarde, Thalia. Pelo que eu vi aqui, Thalia, essa taxa que vai ser cobrada na lotérica vai ser de quase R$3. Explica para a gente o porquê disso agora. Anderson, R$ 2,80 de taxa extra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você falou aí, essa mudança só passa a valer a partir de agosto, dia 5 de agosto, mas é bom o consumidor ficar atento para não ser pego de surpresa, né? Essa mudança ela foi anunciada com o fim do contrato da Companhia Distribuidora de Energia Elétrica aqui de Goiás, a Enel, com a Caixa Econômica Federal. As contas elas continuam podendo ser pagas nas lotéricas, mas com a cobrança dessa taxa fixa de R$ 2,80. Mas existem algumas alternativas para quem não quiser desembolsar esse valor a mais. Para quem tem conta corrente em outros bancos, sem ser da Caixa Econômica Federal, a conta ainda pode ser paga, mas tem que ser diretamente no Caixa Eletrônica ou pelo Internet Banking. E tem também uma outra opção oferecida pela companhia, que divulgou uma lista de estabelecimentos comerciais, como farmácias, supermercados, lojas, em que a pessoa também pode pagar sem nenhum adicional. A companhia também sugere, para quem quiser mais facilidade, para que faça também o débito direto na conta, serviço que pode ser solicitado no site da empresa. Essas alternativas você encontra no nosso site, o G1 Goiás. Anderson. Parece que cada dia que passa aparecem mais coisas para só atrapalhar a vida do consumidor, né, Thalia? Obrigado por suas informações, viu? Bom trabalho para você. Um alerta vermelho está aceso em 7 cidades goianas. É que, segundo o Ministério da Saúde, a vacinação de crianças com até 5 anos está abaixo do esperado. E doenças como poliomielite e sarampo começam a rondar nessas regiões. E acredite, ainda tem muito pai e mãe aqui em Goiás que não se atentou aí para esse perigo. O caminho do esforço e da dedicação é o único para Márcia viver bem. Tudo porque quando criança não foi vacinada. Na época, as informações eram poucas. Meus pais não tinham o pensamento, o cuidado das vacinas. A falta desse cuidado apareceu no diagnóstico de poliomielite, quando ela tinha menos de 2 anos. Já são 48 pagando essa conta. Na época, realmente, eu não tomei a vacina. E hoje eu sofri todas as consequências do pé torto, da escoliose, da cirurgia que foi traumática, do chegar na escola e me ver diferente. A Márcia e tantas outras crianças daquela época não teriam que enfrentar tudo isso se tivessem simplesmente sido vacinadas. Hoje, quase 50 anos depois, acredite, ainda tem muito pai e mãe aqui em Goiás aceitando pelos filhos o perigo dessa mesma escolha. Números divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que 7 cidades goianas não vacinaram nem metade das crianças contra o vírus da poliomielite. Além de sarampo, cachumba e rubéola, outras doenças que também precisam ser prevenidas ainda na infância. São elas Ouro Verde, Novo Planalto, Abadiânia, Faina, Baliza, Moiporá e Portelândia. O Ministério da Saúde diz que as campanhas continuam, mas que o alerta não tem mais o mesmo efeito. A população, de certa forma, fica acomodada, não tem medo daquela doença, não conhece aquela doença e não se preocupa muito em correr atrás de vacinar. Outras 182 cidades goianas também são consideradas de alto risco, porque não alcançaram o mínimo de imunização, que é de 95%. Se uma doença não tem espaço para chegar de novo, ela pode atingir várias pessoas. E se uma pessoa adoece, logo várias pessoas estão adoecidas, porque o contato é muito fácil de uma pessoa com a outra. Se a pessoa não está vacinada, ela vai contaminar e vai adoecer com risco até de morte. Hoje no Vamos Ajudar eu te conto a história da Michaele e do marido dela. Eles são jovens, têm um filho pequeno, só que nenhum dos dois está trabalhando. E sem ter dinheiro para sustentar a casa, o casal está começando a ficar aflito, porque chegou a um ponto de faltar comida dentro de casa. E uma coisa que nenhum pai ou mãe pensa em ver é o filho passando fome. A gente vai entender melhor essa história agora na reportagem. Michaele mora de favor nessa casa emprestada pela sogra. Dentro do imóvel, ela mostra que os alimentos começam a faltar. A Michaele está desempregada e o marido dela também. E agora, com o filho pequeno em casa, a situação fica ainda mais complicada. Tem dias que falta até comida para o casal. As contas estão atrasadas, os alimentos estão faltando, as frutas estão faltando, fralda só tem um pacote.
Então está muito difícil a situação mesmo. O Júlio César conta que já procurou emprego em vários lugares de Lusiânia e até em outras cidades do entorno. Mas até agora não conseguiu nada. Ele já trabalhou como lavador de carros, garçom, ajudante de pedreiro, enfim, várias profissões. Mas o máximo que ele consegue são alguns bicos. Ia ajudar bastante mesmo. Porque o emprego agora ia ser a renda da casa, né? Porque não tem renda dentro de casa, sem emprego, né? Aí seria ajudar meu filho, ia ser tudo. Com a energia quase sendo cortada, os alimentos começando a faltar, a família pede ajuda e espera que a realidade por aqui possa mudar. Eu sinto muita tristeza no meu coração, muita tristeza mesmo, por ver meu filho precisando das coisas, de um Danone, de alguma coisa. Quando ele vê na rua, ele aponta o dedo, a pessoa olha e vira a cara. Isso dói muito em mim, muito mesmo. O meu filho querer as coisas e não ter. Triste, né, gente? Se você se sensibilizou, está com vontade de ajudar essa família, é só ligar para a gente no 3622-1600. Vou repetir para você anotar, 3622-1600. A gente passa o contato dessa família. Lembrando que o que mudaria a vida deles, na verdade, é uma oportunidade de emprego, tanto para a mãe quanto para o pai. Mas claro que qualquer ajuda aí é muito bem-vinda. O Tribunal de Contas do DF suspendeu a cobrança diferenciada para quem joga entulho na área do lixão da Estrutural em Brasília. Essa briga envolve as construtoras, as empresas de caçambas e contêineres, o governo e você. Vamos explicar. Desde a década de 80, o entulho ficava misturado com o lixo orgânico. O SLU nunca cobrou para fazer o tratamento do entulho. Os custos eram do governo, saíam do bolso de todos nós. Quando o GDF abriu o aterro em Samambaia para o lixo comum e fechou o lixão da Estrutural, a área ficou exclusiva para os restos da construção civil. Foram cadastrados 150 empresas, 400 caminhões e 12 mil caçambas. Por aqui, chegam 130 mil toneladas por mês. Uma lei federal diz que a empresa que faz a obra é responsável pelo descarte do entulho e isso inclui os custos. Por isso, desde 15 de junho, o SLU passou a cobrar para receber o material aqui no antigo lixão. Os valores estipulados pela ADASA são mais baixos para quem traz o entulho separado para reciclagem. Uma forma de incentivar a prática e também diminuir os gastos daqui. Seriam R$ 14,00 a tonelada do entulho separado e R$ 26,00 a do misturado. Mas isso nem chegou a valer. Deputados distritais entraram com uma representação no Tribunal de Contas, que, por liminar, decidiu. Até o julgamento do mérito, o SLU só pode cobrar R$ 10,00 a tonelada. Esse é o valor que o próprio SLU paga para uma terceirizada, a valor ambiental, operar a área de entulho. Hoje, o SLU gasta, em média, R$ 1.400.000 por mês com o espaço e já está cobrando os R$ 10,00 estipulados pelo TCDF, mas defende a volta dos preços separados. Ao você estabelecer o custo para receber esse material, a tendência é as empresas incorporarem novas metodologias nos seus canteiros de obras para reduzir a geração e para já separar o material que for gerado como entulho no próprio canteiro. Com isso, ela vai reduzir os custos de todo mundo, dela e da população. As empresas que transportam entulho querem pagar menos, R$ 14,00 a tonelada do entulho separado e R$ 16,00 a do misturado. O descarte irregular vai aumentar muito e infelizmente nós não temos um controle. A própria agência fiscalizadora não tem pessoal suficiente para coibir esse tipo de descarte. Entulho em local proibido é comum. Olha o tanto de restos da construção civil aqui no Pinheiral do Paranoá. A AGFIS mapeou 300 pontos críticos de descarte irregular no DF. O Tribunal de Contas vai analisar respostas do SLU, da ADASA, da AGFIS, antes de decidir como vai ficar a cobrança. E veja a seguir, você lembra da história do seu José da Sanfona? Pois é, ele ganhou um instrumento novinho, eu te mostro isso daqui a pouco. E a gente mostra também que uma trilha dentro da Floresta Nacional está chamando a atenção em Brasília. 12h38, a gente volta em instantes. Meio-dia e 41, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você se considera uma pessoa com sorte? Se a resposta for sim, ainda dá tempo de tentar ficar milionário. É que a Mega Sena paga hoje, para quem acertar as 6 dezenas, R$ 31 milhões.
31 milhões de reais. Esse é o prêmio que a Mega Sena promete pagar dessa vez. Já são 5 concursos acumulados. O sonho de ficar milionário está levando muita gente para as casas lotéricas. Nessa aqui, em Tumbiara, o volume de apostas aumentou 40% nessa semana. Uma delas é do seu Valdomiro, que está aposentado e está de olho nessa bolada. O que o senhor faria com 31 milhões de reais? A viver minha vida mais sossegada, no final, né? Já trabalhei demais, lutei muito, agora descansar, né? O seu Eurípides fez 6 apostas. Ele é fiel a alguns números. Acredita que dessa vez vai dar certo. Eu sigo na hora. Já tem 10 anos que eu sigo. Já conseguiu acertar alguns? Quadra só. Por que o senhor continua insistindo nesses números? Um dia pode cair, né? O valor é suficiente para comprar 31 apartamentos de alto padrão ou uma frota de 200 carros de luxo. Ou, se preferir, o ganhador também pode aplicar o dinheiro na poupança e receber aproximadamente R$ 115 mil de rendimentos mensais. O Emerson vai arriscar com apenas uma aposta e, caso esse seja o bilhete premiado, já decidiu o que vai fazer com tanto dinheiro. Acho que deixar na poupança é melhor porque o investimento é muito grande. E depois a gente pode pensar em comprar alguma coisa, né? Um apartamentinho, carro 0 quilômetro, uma fazendinha boa para a gente ficar o final de semana, né? E aproveitar, viajar e conhecer os países fora do Brasil, que é muito bom. Até o Donizete, que nem costuma jogar, hoje decidiu fazer uma fezinha. Vim pagar uma conta e acabei jogando. Você para esse bilhete aí, seu premiado? Torcer. Se não torcer e não jogar, nunca vai saber, né? Se tem que tentar, então vamos lá. Eu e o cinegrafista Sávio Arantes também fizemos nossa aposta. Agora é só esperar o sorteio logo mais às 8 da noite para ver quais são esses números que vai mudar a vida financeira de alguém. Boa sorte para nós. Na semana passada nós mostramos aqui no Jotão a história do seu José. Ele é aqui de Lusiânia, tem 93 anos e estava muito triste porque precisou vender a sanfona dele. O seu José estava pedindo ajuda porque ele queria uma sanfona nova. Bom, essa história ganhou um novo capítulo e a gente acompanha agora. Para quem já tem 93 anos, não imaginava que a essa altura ainda viveria fortes emoções. O encontro do seu José com a nova sanfona mais parecia reencontro de 2 velhos amigos. Além de ser bonita e boa, é verde, verde esperança. A pessoa que doou a sanfona para o seu José não quer aparecer, mas ele deixou a gente contar o nome dele. É o Pedro, lá de Goiânia. E os dois têm uma coisa em comum, a paixão por tocar acordeon. E o seu José tem um recado muito especial para ele. Ô, seu Pedro, pelo amor de Deus, olha, eu vou esperar a visita do senhor para nós tocar junto aqui. E depois eu vou lá, muito obrigado. São João dormiu, São Pedro acordou, vamos ser compadre que São João mandou. Convite feito, é hora de pôr a mão na massa, fazer o que ele faz de melhor, tocar a sanfona, dar vida à melodia que tanto alegra esse forrozeiro, que por onde vai, carrega a saudade e um pedacinho do Nordeste. A família se emociona junto, compartilha da alegria e do orgulho desse sanfoneiro quase centenário. É uma emoção. Por quê? Assim, porque é legal, né? A gente vê ele, a gente sabe que ele gosta tanto, né? A vida dele é tocar. Ele gosta sempre de sair aos barzinhos, ficar tocando. E é claro, como não poderia deixar de ser, se reúnem na varanda para fazer um típico forró pé de serra. A história do seu José, como tantas outras que inspiram a gente. Fazer a alegria de um senhorzinho tão especial é um privilégio. Vamos cantar quando chegar no sertão. Eu vou morar no sertão. A saudade está danada, aqui não fico mais não. Eu vou morar no sertão. A saudade está Eita, coisa boa, seu José tá feliz demais, parabéns para ele, que agora tá com a sanfona novinha, e parabéns também ao empresário que doou o instrumento pro seu José.
Outro assunto agora, um deficiente visual conseguiu na justiça uma indenização do aplicativo de transportes Uber por danos morais. O motivo, um motorista que presta serviço para a empresa se negou a transportá-lo porque o passageiro estava com um cão-guia. Esse motorista alegou que o animal sujaria o carro dele. A gente vai ver agora como que é a rotina de quem precisa se locomover com cão-guia. Para entender como é usar o transporte público no DF com cão-guia, pedimos ajuda para o Justino. Ele é vice-presidente da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. Usa cão-guia há 12 anos e já está no segundo cachorro. Esse aqui é o Zeus. Esse daqui é o Klaus. Os dois são labradores. Isso. O Klaus trabalhou quantos anos? 10 anos, né? Trabalho mesmo 8 anos, né? Ele aposentou aos 10. Aposentou aos 10 e ele resolveu aposentar porque ele já estava com probleminha de coluna, no joelho. Isso. Daí está aposentado. Com segurança e tranquilidade, Zeus guia o dono até a parada de ônibus no setor O em Ceilândia. Sinal dado, ônibus para. Atenção, senhores motoristas. Deficientes visuais com cão-guia entram pela porta do meio. Essa passageira se assusta com o tamanho do Zeus. Um pouco, né? Um cachorro muito grande. Justino tranquiliza a passageira. É um cão-guia, né? Ele é bem dócil, ele só é para me guiar mesmo. Não precisa ter medo nenhum, que ele não traz perigo nenhum. E é dócil mesmo. Zeus viaja deitado, tranquilo. Agora vamos de táxi. O motorista é o seu Pedro. Zeus entra, se acomoda no assoalho entre as pernas do dono. E aí, seu Pedro? Como foi a experiência? São pessoas, gente boa, educadas. Os cachorros são dóceis, não causa nenhum... É muito bom isso, né? Até agora não tivemos nenhum tipo de problema com isso. Mas essa convivência nem sempre é harmoniosa. Um motorista de aplicativo foi condenado no início do mês a pagar R$2.000 de indenização por se recusar a levar um deficiente visual e seu cão-guia. Uma lei federal, a 11.126 de 2005, assegura o direito de cegos entrarem com seu animal em qualquer meio de transporte e estabelecimentos abertos ao público. Olha, para os motoristas que ainda têm receio de andar com cão-guia no carro, a gente vai mostrar que não tem problema nenhum. A gente vai dar uma volta aqui com o Justino e com o Zeus. Vamos lá, Justino? Olha, é muito tranquilo dirigir com o Zeus dentro do carro. Olha, ele fica tranquilo aqui, com a cabeça aqui no colo do Justino. Queremos apenas, né, garantir a nossa ida e vinda no transporte aí, né, público, nos aplicativos, por exemplo, e que não fiquem com medo, não tenham nenhuma preocupação, que o cão é super dócil e muito limpo. É só o respeito ao nosso direito. Respeito é tudo, né? Com certeza. A partir do respeito a gente conquista várias coisas dentro da sociedade. Disse tudo, né? Vamos falar sobre outro assunto agora. A gente te convida para fazer uma trilha dentro da Floresta Nacional. São 36 quilômetros dentro do Cerrado e a gente vai junto agora nessa viagem. A trilha tem 36 quilômetros, é a maior do DF, a única onde se pode dormir no meio da mata. Essa é a primeira vez que uma equipe de reportagem faz todo o trajeto. A Floresta Nacional tem o tamanho de 4.000 campos de futebol, 5 trilhas, uma para bicicleta com 44 quilômetros e 4 de caminhadas de 6, 12 e 18, e a última de 36 quilômetros, batizada de Sucupira. Para encarar, são 2 dias de caminhada e dá ao visitante a oportunidade de conhecer toda a Floresta Nacional. Apesar da distância, a trilha é tranquila. Uma bota de cano curto resolve. Nos primeiros quilômetros, atravessamos uma floresta de eucalipto. Toda árvore que cai próximo da trilha, eles colocam assim, olha, paralela à trilha, justamente para que isso se torne uma barreira, como eles dizem, uma barreira psicológica, para a pessoa não adentrar aqui no Cerrado, não danificar outras áreas do Cerrado. É isso mesmo? É isso mesmo, é um balizamento natural e que faz com que as pessoas nem notem, então não vira uma poluição visual. Depois entramos no Cerrado. Aqui o sol castiga bastante, por isso é importante se proteger.
Esses praticantes de artes mateiras usam o conhecimento da floresta para tirar água do solo. Quanto mais fundo o buraco, melhor, né? O Cerrado tem muito recurso para a gente aproveitar, né? E a gente tem que preservar isso, tem que dar valor. De todos os 5 biomas que a gente tem no Brasil, ele é o menos protegido. Para o aventureiro não se perder, toda a trilha foi sinalizada. Eles fizeram pequenas pinturas nas árvores ao longo da trilha. Nós estamos fazendo a trilha Sucupira, que no mapa ali do CMBio é a amarela. Então é só a gente seguir a pegada amarela que não tem erro. A trilha é de graça, mas é preciso seguir regras. Nada de lixo e muito menos sabão químico para se lavar. Também é proibido fazer fogueira. Quando você vê uma área pegando fogo assim descontroladamente, qual que é a sensação que você tem? Assim, é muita tristeza, né? Porque você sabe que nela tem muitos animais que estão sofrendo com isso, nascente que seca com isso. Então, assim, é uma tristeza imensa ver um cerrado pegar fogo. Para garantir a segurança de quem se aventura na floresta, a Polícia Militar Ambiental faz rondas periódicas nas trilhas. Os crimes que a gente costumava ter aqui eram os roubos aos frequentadores, que com o patrulhamento dioturno, eles não acontecem mais. A outra situação é a invasão do parque por caçadores e por algumas pessoas que tentam invadir para parcelar a área do parque. Nós também conseguimos erradicar essas situações. No meio do percurso, encontramos este estudante de biologia. Há 2 anos, ele estuda a fauna da Floresta Nacional. Com câmeras armadilhas, já fez imagens sensacionais, como essa família de capivaras, tamanduás e até uma onça parda. Além de ser um bicho muito bonito, né? Levou um certo tempo, tive que me aplicar, descobrindo informações sobre a espécie, fazendo rodízio de locais de amostragem, até que depois de 1 ano tentando, eu consegui a imagem da lindona. A noite chega, a trilha ainda não acabou. Ainda temos 15 quilômetros para percorrer. Mas agora é hora de montar acampamento. Na madrugada, a temperatura caiu a 10 graus. E a cerca de 100 metros do acampamento tem essa nascente. É essa água que a gente usa aqui para acampar. Acordamos agora, então é aqui que a gente lava o rosto. A última parte da trilha é na floresta de pinheiros. Apesar de não serem nativos, a imagem encanta. A trilha Sucupira faz parte de um projeto maior do Instituto Chico Mendes, o de ligar as unidades de conservação com caminhos naturais. Ele é um esporte que qualquer um pode fazer, você tem desde criança até a terceira idade fazendo, ele é um esporte aeróbico, é em contato com a natureza, ele é desestressante, ele não precisa que você marque hora ou que você tenha um treinador, ou seja, ele é muito fácil de fazer, muito eclético e ele traz muita saúde mental. Essa trilha aqui, por exemplo, começa em Goiás Velho, passa pelo caminho de Cora Coralina, pelo DF e termina na Chapada dos Veadeiros. No final, serão 600 quilômetros de contato com a natureza. Trazer a comunidade para cá e perceber essa intrínseca relação que tem a comunidade com essa natureza tão próxima é muito importante para promover a conservação desses recursos naturais. Ótima tarde para você e até amanhã.